Também chamar para conversa a excelentíssima deputada estadual Janete de Sá, que trabalha pela causa dos ferroviários e também da Desportiva Ferroviária, né, Janete? Seja bem-vinda aqui ao Esporte em Primeiro Plano. E, primeiramente, boa noite. E como que está esse projeto de lei que busca ali tornar o estádio Engenheiro Araripe um patrimônio cultural material do Estado do Espírito Santo? Como está a tramitação dele na Assembleia Legislativa? Boa noite. Boa noite, quero cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Espírito Santo, os ouvintes do Esporte em Primeiro Plano, jornalista Jário Peçanha, assim como você também, Vitor Martinuso, por essa oportunidade que nos dão de trazer um tema para nós muito caro, muito sensível, especialmente no dia de hoje, que é Dia dos Namorados, e a Desportiva Ferroviária é a namorada de muitos torcedores. Nós, observando o problema pelo qual a Desportiva está passando, que é ter o seu estádio ameaçado de ser leiloado por um golpe que ela sofreu de uma empresa que se colocou numa sociedade com a então Desportiva Ferroviária, que se tornando a Desportiva Capixaba, nós, preocupados com a mudança da natureza, da concepção de que foi construído o estádio e toda a história da Desportiva Ferroviária, uma história de muitas vitórias, uma história de um trabalho bonito, que está na memória, no consciente coletivo do povo do Espírito Santo. Nós nos antecipamos e entramos com esse projeto que tem por objetivo fazer com que aquele estádio ele seja parte integrante do patrimônio de uma sociedade. E por isso nós entramos com esse projeto. Esse projeto nós vamos entrar com regime de urgência, que já foi solicitado, para que a gente dê celeridade nas tratativas e na tramitação dele. Eu acredito que ele vai ser aprovado pelos nossos colegas no plenário. Nós já estamos fazendo um trabalho junto aos colegas que também compreendem essa importância de estar o estádio se tornando um patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo, preservando a nossa cultura, e isso se tornando uma lei, uma legislação, nós fazemos com que esse estádio ele não possa se desviar do propósito dele, porque ele está no imaginário da população, ele faz parte da nossa cultura, ele não pode ser demolido, ele não pode servir a outra atividade que não seja aquela para o qual ele foi concebido e que fez com que ele se tornasse esse patrimônio cultural e material de nosso Estado. É muito importante para a cultura do Espírito Santo, para o esporte do Estado do Espírito Santo. Tivemos vários movimentos lá, não só esportivos, também políticos. Vou chamar para o papo aqui, Jário Peçanha, que temos outro convidado também na mesa, na cúpula da diretoria aqui, né? Exatamente, faz parte há muito tempo, há muitos anos, o professor João Carlos Rocha, fazendo parte da cúpula da Grenar e agora atuando como vice-presidente. Você acha, professor João, que é o caminho, esse projeto da deputada Janete pode salvar esse imbróglio que está aí a Desportiva com relação ao seu estádio? Pode ser uma estalo aí para salvar o patrimônio? Quero agradecer a presença aqui de vocês, que temos chamados. Quero dar boa noite à deputada, a Jário, a Carlinho, presidente, e a todos os ouvintes. Foi uma iniciativa da deputada que, assim, para a Desportiva está sendo muito bom. A gente precisa disso, a gente precisa dessa união do povo capixaba, né, porque o esporte capixaba depende da Desportiva também. É a cultura do nosso estado, então a gente precisa disso, a gente precisa desse apoio para a gente não perder o nosso patrimônio. É um patrimônio que não é só da Desportiva, é do povo capixaba, é do Estado do Espírito Santo. Então a gente precisa desse incentivo e dessa luta que a Janete comprou junto com a gente. Eu tenho que agradecer de coração da Janete estar com a gente nessa briga. Perfeito. Carlos Farias, presidente da Desportiva, eu sei que é difícil conseguir explicar assim, de forma um pouco mais objetiva, qual a atual situação da Desportiva, a atual situação do estádio Engenheiro Araripe, dessa batalha judicial. Inclusive, para a galera que está acompanhando aqui, eu já venho divulgando há algum tempo, o Vinícius Antunes,
que é do Capixabão da Depressão, que faz um excelente trabalho, ele, o Henrique Ananias, lá no CDD Talk Show. Foi mais de 1 hora de papo que eu acompanhei. Sim, lá o podcast no CDD Talk Show, falando sobre essa questão, né? Tem como explicar de forma objetiva como está a atual situação da Desportiva com o estádio, com a questão da Capixaba? Eu queria até, mais uma vez, agradecer ao Vinícius Antunes, né, pela oportunidade que deu no podcast de podermos, durante 1 hora e 15 minutos, né, contarmos em detalhes, né, de uma forma sequencial, né, desde a constituição da Desportiva Capixaba até o momento atual. É importante estar disponibilizado, é importante que as pessoas que ainda não viram, que tenham acesso, né, a esse material, porque ali explica muito bem. O que a gente pode resumir na situação atual é que nos últimos dias, no mês de maio mais precisamente, né, o juiz, até então o juiz titular da 2ª Vara Civil, ele se deu por suspeito, né, por questão de foro íntimo, e saiu do processo, né? Então, e com isso, infelizmente, o administrador judicial liquidante tomou algumas atitudes no sentido de querer retirar a associação do estádio, e nós não aceitamos esse tipo de situação, até porque não havia um mandado judicial, né? Exigimos a apresentação do mandado, que não havia, né? Então nós conseguimos enfrentar essa situação, e agora há 2 dias, né, na segunda-feira, o juiz que está respondendo, porque esse juiz também tirou licença, esse juiz que estava no processo já há alguns anos, e o juiz que está ocupando temporariamente, está respondendo pela 2ª Vara Civil de Cariacica, ele suspendeu o processo, até porque há uma arguição de conflito de competência, né, com a Justiça Federal, uma das varas da Justiça Federal, e aí essa situação vai ser apreciada pelo STJ. E o juiz, então, doutor Evandro, resolveu, então, suspender todos os atos, né, que venham. Nenhum ato pode ser praticado por hora, até essa decisão do STJ. E, nesse momento, a gente está muito focado nessa lei, né, apresentada pela nossa deputada Janete, né, e vamos, né, caminhar, né, com essa lei e com a mobilização, né, da sociedade capixaba, dos desportistas em geral. É o que o João Carlos falou muito bem, não é uma luta só da desportiva, né, do futebol capixaba, né? É uma praça esportiva e educacional também. Exatamente, né? Abriga uma escola pública lá na área. Na verdade, são 2 escolas, né, municipais, né, da Prefeitura de Cariacica. Uma tem 210 alunos, a outra tem 230, com 90 funcionários. Né? É muita gente envolvida, né, são muitas famílias. Né, e tem toda uma história, né, do Eliezer Batista, né, tem toda a história da Desportiva Ferroviária que tem que ser respeitada. Jairo? Assim, bom, você falou em Eliezer Batista, viu, deputada? Eu fui aluno da primeira turma do Eliezer Batista, quando foi lá em Argolas, que a escola foi inaugurada em Argolas, né? Eu fiz parte da primeira turma do Colégio Eliezer Batista, com muito orgulho. Eu também estudei lá, mas não fiz parte da primeira turma, não. Pois foi muito bom, eu muito organizado. estudei quando, antes de sair, no ano seguinte, ele foi deslocado para Jardim América, para a arquibancada à esquerda do estádio. Perfeito. Mas era lá, eu ainda peguei um ano lá, em Argolas. Exatamente. Hoje, Chácara do Conde. Exatamente. Mas, deputado, o que eu gostaria de perguntar para a senhora é a questão da tramitação desse projeto. Ele poderia ser tratado em ritmo de urgência pelas autoridades, está na Assembleia, parte da Assembleia, e, de repente, pode ser um projeto votado em regime de urgência, dado a tremenda importância que é. Ele é um projeto terminativo, mas nós vamos tratá-lo com mais celeridade, porque ele não segue a urgência da mesma forma que outros projetos que não são terminativos seguem, mas nós vamos tratar ele com a urgência que o caso requer, até mesmo por conta das ameaças. Mas o nosso interesse em torná-lo um patrimônio cultural e material principalmente por nós entendermos que aquele patrimônio, ele integra a nossa cultura. E, portanto, ele não pode jamais, a gente não pode correr o risco dele se desviar daquilo que ele foi concebido. Ele foi concebido para abrigar o esporte no Espírito Santo.
E desde 1964, que foi quando o estádio foi inaugurado, salvo engano, desculpa, de 66, quando ele foi inaugurado, porque ele começou bem antes, 4 anos antes ele começou, ele tem toda uma tradição naquela região, não apenas de Cariacica, mas de Cariacica e também de todo o entorno da Grande Vitória. A gente falava, onde você mora? Quer dizer, eu moro no município do estádio da Desportiva. Então, assim, eu quero, inclusive, aproveitar essa pergunta que você me faz para poder pedir a união do povo do Espírito Santo. Sim. Porque esse projeto, ele visa preservar a nossa cultura. Por muito tempo, a gente ficou muito distante de nossos valores, de nossa cultura, e a gente precisa preservar isso. Um povo só se reconhece quando ele tem claro as questões, símbolos e as questões que fazem parte de sua cultura. E ele pode se reconhecer como integrante daquele território, daquela região. Então, por isso que para nós é muito importante a gente tomar também essas medidas para evitar que o nosso estádio possa ser leiloado, vendido, demolido, se tornar ali um empreendimento imobiliário e outras coisas, outras situações de impacto que não aquilo para o qual aquele estádio foi concebido, inclusive com recursos públicos, porque a Companhia Vale do Rio Doce ela era uma estatal, ela era pública. Os recursos que foram aplicados ali, quando o estádio ele foi construído, eram recursos públicos. Aquilo não era da iniciativa privada, portanto, não pode ser colocado em mãos privadas, tem que ficar com a iniciativa, com essa questão que hoje a Desportiva e sempre foi, ser um instrumento de utilidade pública, servindo à sociedade, servindo ao entorno, às populações em vulnerabilidade, aquela juventude, a muitos jovens que se destacaram. E você sabe, vocês que são do ramo conhecem muito bem o Sávio, foi uma estrela que se destacou aqui, o Giovanni, o nosso príncipe, chamado de príncipe, né? Ele também, um atleta que foi da Seleção Brasileira de Jardim América, se destacou exatamente ali no estádio da Desportiva. Então, tudo isso faz parte de nossa história, que nós não podemos abrir mão. E quantas vezes nós lembramos, sabe, Vitor e ouvintes, as participações brilhantes das equipes da Desportiva em campeonatos nacionais. Entendeu? Então, as equipes do Norte... Você vê o jogo da Seleção Brasileira, Nelson Mandela, então, assim... Secos e Molhados. Lembra? Eu estava lá, eu estava no Nelson Mandela, eu estava no Secos e Molhados. Eu estava em todas, né? Até a Xuxa já fez a apresentação lá. Os Trapalhões. Então, a Desportiva tinha um jogador com o nome Zezinho Bugre, artilheiro em todos os campeonatos nacionais. Então, Jusi, tantos outros, né? Então, Edalmo, né? Edalmo Aranha, Simonassi, Arle Bezerra. Seu Adjalma, que foi o primeiro goleiro, que infelizmente seguiu para a eternidade agora, semana passada, né? Final de semana. Fio Maravilha. Né? Enéas, entende? Vários jogadores desfilaram. Até Paulo César Caju, que veio aqui, jogou aqui, falou que o Espírito Santo era uma província, quase que saiu corrido daqui. Lembra disso? E a Desportiva trazia para trabalhar aqui como treinadores profissionais de alto gabarito no futebol brasileiro. Andrade jogou também. Né? Andrade, mas o professor Paulo Emílio, né? E o Strick e outros técnicos de renome nacional vinham trabalhar aqui na Desportiva Ferroviária. Então, nós tivemos nos anos 70 atuações brilhantíssimas das equipes da Desportiva em campeonatos nacionais e tem que ser respeitada. A história do clube precisa ser respeitada porque realmente sempre honrou o nome do futebol capixaba e o projeto da senhora deputada é muito, muito importante. Nós torcemos muito para que dê certo e possamos ter o estádio aí salvo para continuar a Desportiva no caminho, nos trilhos, né? Em prol do bom andamento, do crescimento do futebol capixaba. É muito pertinente, claro, né? Que não é saudosismo, isso é história do nosso futebol, isso é cultura, então a gente precisa preservar as coisas que fizeram com que a gente chegasse até aqui. E eu quero aproveitar para convidar os ouvintes, os torcedores da Desportiva e os amantes do futebol no nosso estado, numa sessão que vai acontecer na Comissão de Turismo e Desporto da Assembleia Legislativa, que vai se dar agora na segunda-feira. Ela começa às 18 horas e que nós vamos tratar dos 61 anos que o clube, a Desportiva Ferroviária, vai completar e também está tratando dessa questão porque passa
o Clube da Desportiva, o estádio Engenheiro Araripe, uma situação dramática que nos deixa muito constrangido, muito chateado, por conta de sabermos que estamos sendo vítimas de um golpe. Não dá para imaginar, Jairo Peçanha, aquela região ali de Jardim América sem o estádio Engenheiro Araripe, né? Quantas gerações passaram por lá, o que já foi feito para o Espírito Santo, assim, não dá para contar, enfim, não tem como ter Jardim América sem o estádio Engenheiro Araripe. Quantas famílias ali são afetadas diretamente e indiretamente durante jogos. A Desportiva agora no projeto SAF, então tende a subir novamente ao local que lhe é de direito, né? Então movimenta ali a economia, movimenta Jardim América. Não dá para ter ali um condomínio, um supermercado, não dá para você passar ali pela segunda ponte e imaginar não ser o estádio Engenheiro Araripe ali, porque assim, é do imaginário do torcedor capixaba, né? Eu, quando era moleque, meu pai contava que foi lá para assistir o Muniz Freire, que saiu campeão, aí não tenho uma boa lembrança para a Desportiva, mas eu já tinha isso no meu imaginário. Quando eu venho aqui para Vitória para estudar jornalismo e conheci a Desportiva, enfim, e fui lá na primeira vez assistir Desportiva e Rio Branco do Acre. Acho que foi 5-1 Desportivo, se eu não me engano, pela Copa do Brasil. Ainda tinha um preliminar ali da Copa do Brasil. O Desportivo vence o Rio Branco. Assim, foi sensacional, porque você está no estádio, é um momento maravilhoso. E, assim, se houver justiça mesmo, esse estádio vai continuar com a Desportiva. Recebendo aqui no Esporte em Primeiro Plano a excelentíssima deputada estadual Janete de Sá, do PSB, o presidente da Associação Desportiva Ferroviária, Carlos Farias, e também o vice-presidente João Carlos. Janete, assim, é muito bom ter uma defensora do futebol capixaba, não só da Desportiva, dessa causa dentro da Assembleia Legislativa, acompanhar esse movimento que vem sendo feito lá dentro da Casa de Leis do Espírito Santo. E esse movimento de tornar um patrimônio o estádio Engenheiro Araripe, ele proíbe a questão da demolição ou ainda tem um outro processo, em questão de tombamento? Como que é essa questão? Ele não proíbe, ele dificulta, porque o estádio ele não pode se desviar para o qual ele foi concebido. Ali ele pode até ser vendido, mas ele não pode deixar de ser uma arena do esporte. Ele não pode perder essa característica. Esse é o dificultador. Mas nós acreditamos que nós vamos ter que tomar mais medidas. As medidas não passam só pela Assembleia Legislativa. Nós precisamos especialmente da união de nosso povo, de nossa gente, que as pessoas se indignem. O estádio da Desportiva Ferroviária, o chamado estádio Engenheiro Araripe, ele transcende a Desportiva. Hoje, de fato, ele está no imaginário do Espírito Santo. Você bem colocou aí. É difícil imaginar a gente chegar na entrada da Grande Vitória, chegando por Cariacica, e não ver aquele estádio. São mais de 60 anos. É toda uma história. A gente não abre mão dessa história. O projeto vem para poder tratar disso, de não abrirmos mão de nossa história, de preservarmos o nosso estádio. É claro que ele pode melhorar, ele pode se tornar até algo muito mais pujante, mas que ele tenha a destinação para o qual ele foi concebido. É isso que a lei prevê. Não proíbe dele ser comercializado, mas essa proibição nós podemos estar vendo na esfera federal. Nós vamos ter que caminhar um pouco mais nas tratativas para poder estar tentando blindar o estádio, porque nós entendemos a necessidade de fazer isso, não para atender interesses de terceiros, para atender os interesses do povo do Espírito Santo. Afinal, aquele estádio foi feito com dinheiro público. Tá aí, 6 horas e 57 minutos, já caminhando para o finalzinho do Esporte em Primeiro Plano. Carlinhos Farias, como está a situação da Desportiva também em questão da SAF, né? Já nos instantes finais ali, né? Como está a situação hoje da SAF? Na data de hoje, nós já recebemos a solicitação, né, da MEDEM para que apresentássemos os nomes para a composição do Conselho Fiscal, para que a documentação toda seja finalizada nos próximos dias. Então já poderemos ter ali nos próximos dias a Desportiva SAF, aí depois tem outras questões do CNPJ. Sim, tem o registro na junta comercial, né? Tem ainda um trâmite, mas estamos bem adiantados. E a situação das inscrições de novos jogadores na Copa Espírito Santo, como está essa? Nós temos uma audiência marcada para segunda-feira.
Segunda-feira é o dia do aniversário da Desportiva, né? Temos essa sessão à noite lá na Assembleia Legislativa e temos uma importante audiência às 4h com a juíza do trabalho para tentar uma solução. Valeu, muito obrigado, Carlinhos Farias, presidente da Desportiva. Obrigado também pela presença aqui, o João Carlos, vice-presidente. Viu? Até uma próxima, o vice-presidente. Eu que agradeço o convite e sempre que precisar nós estamos aí. E também, claro, a presença aqui na agenda extensa, conseguiu tirar um tempinho para atender a gente aqui no Esporte em Primeiro Plano, excelentíssima deputada estadual Janete de Sá. Seja bem-vinda aqui, microfone do povo sempre aberto, deputada. Eu que agradeço a vocês, como fiz no início, ao Jário, que é um amigo de longa data, que acabei descobrindo aqui que ele é lá de Taquari também, tem família lá em Taquari, né? Raízes totais. Raízes totais de Taquari. Assim. E a você, Vitor Martinoso, por nos possibilitar com a abertura desse espaço para estar trazendo informações para o nosso povo, juntando a nossa gente em favor de nosso patrimônio, que é o estádio de Araripe. Deputado, por favor, confirma aí segunda-feira o horário dessa sessão solene. Né? É uma sessão, não é uma sessão solene, é uma reunião da Comissão de Esporte e Turismo, que vai tratar desse tema, vai tratar do 61 do aniversário da Desportiva Ferroviária e dos problemas que o estádio Engenheiro Araripe está enfrentando. Foi um pedido meu, eu integro a comissão e eu fiz esse pedido. Ela vai ser no plenário de Seu Cardoso e vai ser toda transmitida pelo YouTube, pela TV Assembleia, e ela tem início às 18 horas. 18 horas, ok.